Olá, sou a professora Solange, sou professora de artes da MF Arquiteto Luiz Saia. Hoje vou apresentar para vocês um PowerPoint para conhecermos um pouco da história de São Miguel Paulista, conhecendo a história do bairro Aldeia de Ururaí. Capela de São Miguel Arcanjo, Patrimônio Histórico e Cultural, projeto interdisciplinar, arte, geografia, história, informática, língua portuguesa. EJA, Ensino de Jovens e Adultos, 2020. Mapa da região, Itaim, São Miguel Paulista e Ermelino Matarazzo, 1945. Capela de São Miguel Arcanjo, também conhecida como Igreja dos Índios, imagem de 1920. Capela original do período jesuíta, construída em 1560, reformada em 18 de julho de 1622. Foi restaurada pela primeira vez em 1939-1940, com a participação de Mário de Andrade e a orientação do arquiteto Luiz Saia. Lateral esquerda, durante a restauração, construção em taipa de pilão. Os historiadores reconhecem na capela traços da mais antiga manifestação de arte autenticamente brasileira. Após restauração realizada pelo SPAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1941. Acredita-se que é o sítio arqueológico mais importante da metrópole. Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, residências por detrás da capela, 1945. A Capela de São Miguel Arcanjo foi tombada como Patrimônio Histórico em 1974 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. Em 1991, pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. De 2006 a 2009, realizaram uma nova reforma, onde a meta era recuperar o edifício estruturalmente. Outra equipe, esta composta por arqueólogos e historiadores, trabalhavam com o intuito de recuperar a história oficial da capela. Segundo Alexandre Galvão, foram ao Vaticano e lá descobriram cartas de Anchieta. Por meio destas cartas, entenderam como o povoado nasceu e como a primeira igreja foi construída. A carta mais antiga que encontraram foi escrita em 12 de outubro de 1561. Nascia então a ideia de se criar um museu. Quando restauravam os altares da capela, descobriram atrás deles pinturas murais. Acredita-se que essas foram pintadas no século XVI. Essas pinturas contribuem para o estudo da arte colonial paulista. Mural descoberto, 3 metros por 2,5 metros. Desenhos em tons vermelho, preto e branco. Detalhe do altar. Pintura de mural parietais. Descoberta em 2009. Foto Bruno C. Macedo. Pia batismal. Peça em jacarandá torneada. Foto de Bruno C. Macedo. Capela de São Miguel Arcanjo, Patrimônio Histórico de São Paulo. Foto Bruno C. Macedo, 2010. Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra. Capela São Miguel Arcanjo, Adneia Batatinha dos Santos, painel instalado na Estação São Miguel Paulista da CPTM 2015. Sites de pesquisa, aí foram diversos sites que eu fui buscar essas imagens, essas histórias.
para compor essa apresentação. Fazemos parte dessa história. E assim termina a minha apresentação. Muito obrigada e até mais.